Agora a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Deixa aí aberto e eu quero falar algumas coisas com você. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. O tema dessa palavra não poderia deixar de aproveitar, né, todo esse clima que já está acabando, que nós vivemos nesse mês que foi a Copa do Mundo. Foi algo que a gente abraçou, viveu, invadiu a mídia, invadiu a nossa vida. Nós mudamos a nossa rotina pela Copa do Mundo, nós mudamos os nossos horários do dia a dia por causa da Copa. E aí, como hoje é o dia da final, o último jogo, é o último momento onde nós vamos vivenciar esse momento que não vai haver mais, porque daqui 4 anos já não é mais aqui, já não é mais o mesmo clima, e será num momento diferente da nossa vida. Deus me deu um tema, né, pensando sobre tudo que tinha acontecido e sobre esse texto, um Coliseu chamado Mineirão. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. Um Coliseu chamado Mineirão. Observando algumas coisas, talvez você possa pensar, cara, mas eu já ouvi tanto sobre Copa, eu estou até enjoado de ver aqueles mesmos lances, mas não é exatamente sobre o jogo e não é em si uma opinião que eu quero dar aqui, mas é algo dentro dessa palavra que eu quero mostrar para você. Antes de nós continuarmos, né, o que eu refleti, queria compartilhar com você, eu queria passar um vídeo, que você assistisse um vídeo que fala um pouco sobre esse Coliseu chamado Mineirão. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo, a minha gente que sofre tanto já com inúmeras coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todo mundo, desculpa a todos os brasileiros. Só queria ver meu povo sorrindo. Todos sabem o quanto era mais importante para mim ver o Brasil inteiro feliz, pelo menos por causa do futebol. Eles foram melhores, se prepararam melhor, fizeram o melhor jogo. Tomamos acho 4 gols em 6 minutos. É um dia de muita tristeza, mas muito aprendizado também na vida. Aqueles 10 minutos ali que a Alemanha fez os 5 gols, vocês conversaram em campo, vocês conseguiram achar alguma explicação, o porquê do Brasil ter se desestabilizado tanto? Eu acho que nos perdemos um pouco ali. De repente eles viram que a gente estava assim e conseguiram fazer os gols. Explicar agora, é muito difícil. Um sonho que termina, não da maneira que a gente queria. Eu na minha vida aprendi a ser homem em todos os momentos. Não vou fugir de nada. Vou assumir tudo. E nunca vou desistir. Um dia eu vou alegrar esse povo de alguma forma. Esse relato de Davi Luiz, né, um dos jogadores do Brasil, me chamou muita atenção logo após o jogo, porque algumas frases que ele fala transparece ou demonstra que aquilo não era simplesmente um jogo de futebol, né? Se nós analisarmos os outros esportes ou os outros jogos, normalmente você não vê um relato assim de um jogador da forma que o Davi Luiz colocou. Parece que o sentimento que ele estava sentindo era de ter decepcionado um povo e de não ter conseguido trazer a alegria que aquele povo precisava, e um povo que provavelmente estava triste. Ele relata que o que ele queria era dar um pouco de alegria a esse povo. O que ele queria era trazer um pouco de alegria para esse povo sofrido. Essa é a frase que ele usa.
E no final ainda ele diz, olha, eu sou homem e nunca fugi da minha responsabilidade. Ou seja, transparece que aquilo não é só um esporte ou uma profissão que ele carrega, mas parece que havia uma responsabilidade muito grande sobre a vida do Davi Luiz ali, que está relatando isso. Essa mesma história não é de hoje e tem a ver com esse texto que nós vamos ler. Mais ou menos em torno de 44 antes de Cristo e até mais ou menos uns 476, quase 500 anos, houve algo chamado Império Romano, onde se estabeleceu uma nova forma de governar. E foi bem na época de Cristo, né? O governo começa praticamente um pouco antes de Cristo nascer e ali por diante. E esse texto de Timóteo vai acontecer mais ou menos nessa época, por isso que eu estou relatando tudo isso. Quero falar um pouquinho de história com vocês. De 37 mais ou menos até 68 houve um governador, um imperador chamado Nero. Logo depois que Cristo morreu, esse imperador que assumiu o governo do Império Romano, uma das suas principais ideias ou ideais era perseguir os cristãos. Era como Nero era conhecido, ele perseguia os cristãos. Um governo que foi levantado para pisar no povo judeu, para pressionar os povos. O romano era honrado, o que era um cidadão romano, esse era melhor tratado, mas os outros não tinham direito àquilo que qualquer cidadão deveria ter. É interessante que o livro de Timóteo é escrito mais ou menos de 62 a 68 depois de Cristo. Ou seja, o que nós vamos ler nesse texto de Timóteo foi bem nessa época do imperador Nero, onde havia uma perseguição com os cristãos. E se você ler o contexto, né, que nós vamos ler aqui, você vai entender por que eu estou falando isso. Porque o texto justamente vai falar sobre autoridades, vai falar sobre governadores, sobre imperadores, num momento onde o povo estava sendo perseguido e oprimido. Na mesma época, praticamente um pouco no final do governo de Nero, antes de ele se suicidar, naquele finalzinho do governo dele é onde Timóteo é escrito, onde Paulo escreve essa carta a Timóteo. De 66 a 73 depois de Cristo, ainda na época de Nero, no finalzinho do seu governo, acontece uma guerra chamada Judaica-Romana, onde o povo se levanta revoltado e eles saem para a rua para protestar. Eles estão se sentindo usurpados, se sentindo pressionados pelo alto tributo pago, pelos impostos muito caros, pelo abandono que eles estavam sofrendo como indivíduos na sociedade, e eles saem para protestar bem no finalzinho desse governo, bem enquanto estava sendo escrito o livro de Timóteo. Em 69, logo depois que acaba esse governador, esse imperador Nero se suicida, e em 69 se inicia um novo governo, o do seu filho Tito, e na história conhecida como os 4 imperadores. É um momento muito ruim, porque esse ano dos 4 imperadores são imperadores que têm um ódio maior, uma forma de governar mais militar, e eles vêm com mais pressão sobre o povo justamente para pressionar esse protesto. O que, na verdade, esses imperadores queriam era fazer com que o povo se calasse, não protestasse mais, para que os judeus aceitassem a forma que eles estavam vivendo. E é interessante que esse imperador Tito, que começa esse militarismo de governo, começa a pressionar mais para acabar esse protestantismo que estava acontecendo com relação à sociedade, mais ou menos em 80 depois de Cristo, uns 13 anos depois. Ele constrói o Coliseu. Na verdade, já havia anfiteatros, já havia jogos, já havia coisas antes, mas ele constrói o Coliseu com a ideia, com o ideal de justamente substituir ou tampar o sol com a peneira, na nossa gíria mais conhecida, ou talvez simplesmente adiar um sofrimento. A ideia dos teatros, a ideia do divertimento do povo era justamente o povo esquecer um pouco de lado o sofrimento que eles estavam passando, deixar um pouco de lado aquilo que estava os machucando, a indiferença na sociedade, e para isso era dado os jogos no Coliseu. Jogos que colocavam homens na arena, um lutando contra o outro, lutando com animais, e ali o sangue derramado era a alegria do povo.
mais ou menos um UFC hoje. Só não tem animal lá, mas tem porrada à vontade. A questão é que os governadores, em vez de darem o que o povo merecia, em vez de serem mais justos no seu governo, em vez de proporcionarem uma vida justa, não seria nem melhor, uma vida que cada indivíduo merece, com um imposto mais baixo, com tudo aquilo que a gente já sabe que a gente passa por aqui também. Mas talvez um pouco pior. Eles deram jogos, eles deram um coliseu. E quando eu ouvi essa fala do Davi Luiz, parece que relata um pouco, não entro nem na opinião do que é ser a Copa ou não, se é comprado ou não, se não é isso. Mas o que me vem à mente é justamente algo que foi dado para substituir ou para adiar o sofrimento de um povo sofrido. Parece que é colocado um coliseu, que nesse caso aí se chama Mineirão, onde vamos substituir, talvez não é o sangue ali, mas é a bola na rede. E isso, por um tempo, a gente esquece um pouco o sofrimento, a gente esquece um pouco a desigualdade, a gente esquece um pouco a pobreza. A verdade é que a gente tenta adiar ou tapar esse sol com a peneira, né? Do que já está acontecendo. E isso já tentaram fazer e não deu certo. E o Davi Luiz, no seu discurso, se coloca quase como um salvador. Não ele em si, não creio que talvez o coração dele tenha todo esse orgulho. Mas vejo um time todo tentando trazer uma alegria para um povo, uma salvação para um povo. E é interessante que em Timóteo, Paulo deixa alguns ensinamentos sobre essa verdade que estava acontecendo na época de Timóteo, ali na época de Paulo, onde ele escreveu, e que é uma realidade para nós. Por isso que eu dei toda essa volta na história, para nós entendermos que esse texto, talvez a gente lesse à primeira vista e dissesse: mas eles não estavam passando pelo que nós estamos passando agora. Eles não estavam vivendo aquilo que nós estamos vivendo. E, na verdade, esse texto se encaixa muito mais do que a gente imagina para o nosso dia a dia. Interessante também ver os jogadores se colocando como salvador ou tentando trazer uma alegria, justamente que na época do Coliseu, quem construiu aquele lugar para a alegria do povo e colocava aqueles homens ali, eram os próprios imperadores que estavam querendo tampar ou adiar o sofrimento do povo. Ou seja, fica meio contraditório o próprio imperador levantar um salvador para o povo, sendo que ele é aquele cara que oprime aquele povo. E nessa lógica, talvez não tão agressiva, mas que acontece hoje, é a mesma ideia. Fica meio contraditório a gente imaginar um time que está ali jogando, mas que só teve a oportunidade de fazer uma Copa no Brasil justamente por um governo que colocou aquela Copa no Brasil. O governo decidiu fazer assim, justamente para trazer uma alegria e adiar o sofrimento do povo. Então, no final, não há como um homem salvar, porque aquele homem que salvaria foi colocado justamente para o imperador que estava governando e pressionando o povo. É uma coisa meio contraditória. Mas aí em Timóteo, Paulo deixa esse ensinamento que eu quero ler com vocês. Nós vamos lendo os versículos e eu vou falando aquilo que eu refleti nesse texto. 1 Timóteo 2, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Paulo começa ensinando a Timóteo, primeira coisa. Antes de qualquer coisa que eu possa dizer para você, eu suplico, eu digo para você, eu recomendo, façam-se orações, façam-se súplicas, façam intercessões. O que é tudo isso? Por que ele fala 3 palavras quase no mesmo sentido? É porque qualquer tipo de oração, que seja uma oração forte, que seja uma oração alta, que seja uma oração baixinha, que seja uma oração no seu quarto, que seja uma intercessão com um grupo de pessoas, orem pelos homens. Orem pelas pessoas. Primeira coisa que eu recomendo a vocês, orem pelas pessoas. Eu analisando esse texto, irmãos, eu confesso que eu me vi fora desta palavra, porque nós não temos o costume de orar pelas pessoas. Pelas pessoas. Orar pelas pessoas do meu trabalho, pelas pessoas da minha casa, orar pelas pessoas que eu não conheço. Orem por todos os homens. O versículo 2 diz, ele continua: orem pelos reis e por todos os que exercem autoridade,
para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Ele pediu, Paulo recomendou para Timóteo, ore pelos homens, por todos, mas também orem pelas autoridades, pelos reis. Quem aqui ele estava falando? Do imperador, que estava ali pressionando o povo, que estava colocando algo sobre o povo sofrido, que tentava tampar com jogos e com uma alegria momentânea, em vez de justamente ser justo no seu governo. É por esses que Paulo diz para Timóteo, ore por eles. Ore pelos reis. E para que isso? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Irmãos, eu começo a pensar e refletir que falta de nós, falta da igreja, oração pelas autoridades, pelos reis, pelos governantes. Porque aqui no texto Paulo diz que essa oração por eles traria para nós uma vida tranquila, pacífica, com piedade e dignidade. E o que nós mais vemos numa sociedade hoje é falta de dignidade. O que nós mais vemos hoje é uma sociedade toda cheia de desigualdade. E nós queremos nos revoltar, protestar, e foi o que o povo de Israel, os judeus, tentaram fazer. Causaram uma guerra e no final foram pressionados, e houve muito sangue, e houve muito sofrimento, e houve muitas famílias destruídas, mas não mudaram nada. Os imperadores continuaram ali da mesma forma. E a recomendação de Paulo não foi em dizer, olha, saiam para as ruas, protestem, briguem, nada contra isso, tá? Mas a questão é que a primeira recomendação de Paulo é orem pelos governantes, orem pelos reis. Orem por esses que estão como autoridade sobre a vida de vocês. Versículo 3, isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Parece que ele quer dizer assim, que a nossa oração gera, a nossa oração é importante, a nossa oração é eficaz. A nossa oração pode mudar alguma coisa e isso é bom, é agradável perante Deus. Deus olha a sua oração. O colocar esses homens é como se você estivesse demonstrando o amor de Jesus na vida deles. Porque quando você ora por alguém, é difícil você orar tendo raiva ou tendo ódio. Então você olha para aquela autoridade, para aquele rei que talvez faz o povo sofrer, que de repente traz uma vida injusta, mas você ora e diga, Senhor, tenha misericórdia deles, Senhor, dê sabedoria, Senhor, ajude-o, Senhor, ajude a nossa nação. E isso é bom e agradável a Deus. Isso traz uma vida digna, isso traz uma vida de piedade. Isso traz uma vida tranquila. Todos nós o que queremos, querido, nessa passagem que nós estamos na terra, é ter uma vida tranquila. Todos nós buscamos uma vida pacífica. Esse é o nosso sonho. Ter uma condição financeira estável, onde a gente possa aproveitar e viver bem, viver feliz. E é um pouco daquilo que nós estávamos falando na semana passada, sobre viver feliz e ser feliz nessa terra. Mas uma das recomendações que Paulo deixou para Timóteo é: orem pelos homens, orem pelas autoridades. Versículo 5. 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse versículo é muito importante. Porque talvez quando nós pensaríamos, mas eu vou orar por aquele infeliz, aquele injusto, aquele ladrão. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E que todos os homens conheçam a verdade. Então não é nós que colocamos quem deve conhecer a verdade ou não. Não é nós que decidimos se pelas atitudes injustas demais e comparado a mim, que sou um pouquinho mais bonzinho, talvez ele não mereça tanto essa salvação e esse Jesus. Todos, para Deus, merecem ser salvos. A Dilma merece ser salva. Os prefeitos, os governadores, os deputados, eles precisam de salvação, irmãos. Porque eles são homens como eu e você. Ah, cara, isso não é não. Porque a gente veio do mesmo pó e do mesmo pó a gente vai voltar. Nós como cristãos, a recomendação de Paulo é: orem por essas pessoas. E a situação desses irmãos nessa época, queridos, era a mesma situação, ou muito pior do que nós estamos passando hoje.
uma situação de império, uma situação até um pouco mais ditador, um governo mais assim. E a recomendação de Paulo é, não vou falar para vocês saírem para a rua, mas orem por eles primeiro. Mas o povo não ouviu a palavra do Senhor e saiu para as ruas. E foram protestar e no final só tiveram suas vidas destruídas. A recomendação é, orem por eles. Assim vocês terão uma vida tranquila. E digo mais para vocês, porque todos precisam de salvação. Nós precisamos orar. Na verdade, querido, eu entendo que o Senhor está mostrando aqui é que para uma sociedade ser diferente, o governo precisa ser cristão. A verdade é essa. Não precisa todos estarem aqui na ICAP, mas o que nós estamos querendo dizer é que todos precisam conhecer Cristo e a verdade. Se tivéssemos princípios cristãos, se a lei fosse baseada na Bíblia, se nós tivéssemos homens que estivessem governando, não pensando na igreja, não fazendo para a igreja, mas fazendo como a igreja. Não é governando para a igreja e aí desprezando o outro, porque a injustiça continua da mesma forma, a desigualdade também. E aí nós criamos um país religioso, ou você participa dessa religião ou você está fora. Não é isso que eu estou falando. Mas governantes que são cristãos e aí na hora da corrupção, na hora de roubar, ele escolhe entre não fazer, porque ele tem dentro dele uma convicção de salvação. Então não adianta só colocarmos pessoas que parecem boas lá. Não adianta também nós só colocarmos evangélicos. Nós precisamos fazer com que, orar para que eles alcancem a verdade de Cristo. E o versículo 5 e 6... declara uma coisa muito importante que é a chave do que nós estamos falando. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Mais uma vez, não quero desprezar a emoção e a tristeza do nosso jogador Davi Luiz, mas a responsabilidade que ele tinha parecia de um salvador. E a Bíblia deixa claro que só há um salvador e só há um mediador. Então, na verdade, não são os governantes também que vão salvar as nossas vidas. Não é começando da ponta da pirâmide que vai salvar a humanidade ou a sociedade. Eles precisam conhecer esse Jesus que nós conhecemos. Esse é o ponto. É verdade que nós temos uma tendência a quando alguém faz algo bom demais, nós acabamos dando esse poder a ele. Talvez essa responsabilidade que o time sentiu não foi só dada por eles mesmos, mas talvez foi por nós mesmos. O povo criou-se uma expectativa, as pessoas criam uma expectativa. Quando há alguém que pode representar a minha vida, quando alguém pode representar a sociedade, nós damos poder, nós damos autoridade a essa pessoa. E Paulo deixa claro, há um só mediador. Vocês podem orar por esses governantes. Pode, de repente, mudar a realidade da sua nação, do seu lugar onde você está. Mas uma coisa vocês não podem deixar, de que esses homens só foram bons, ou só conseguiram fazer algo melhor, porque eles conheceram a verdade de Cristo Jesus. No final, chegamos ao evangelho simples e puro. Há um só que pode salvar. E quando alguém tenta se colocar nesse Salvador, ou quando o homem tenta nomear alguém como Salvador, não dá certo, como não deu. E o que era para ser adiado um pouquinho mais, de repente vai que a gente era campeão, passava um tempo, ficava todo mundo feliz, esquecia um pouco essas coisas. No outro dia as pessoas já falavam, agora a gente vai ter que vencer na eleição. Na hora já bateu o sentimento, opa, tem algo maior acontecendo então. É justamente isso. Nós estamos num ano assim. A Copa já está passando e está chegando um momento principal nas nossas vidas que por 4 anos não será só a tristeza de ter perdido um jogo, mas poderá ser a tristeza de continuar num mundo injusto, de continuar num governo injusto. Confesso para os irmãos que talvez alguns possam dizer, mas nós não temos muita opção, é verdade. Então o que nós fazemos? Nós oramos primeiro. Porque a vida tranquila e pacífica, Paulo também não disse, vai lá, faça uma boa votação e aí vocês vão sair felizes. Ele também não falou isso. Ele disse, orem por isso. É claro que nós temos uma grande responsabilidade de escolher alguém para governar este país, governar o nosso estado, representar lá no Congresso Nacional como deputado, federal, estadual, como senadores. Nós temos essa responsabilidade. E é verdade que muitas vezes nós colhemos aquilo que nós plantamos. Escolhemos errado, colhemos errado.
Mas a verdade é que mesmo se não for aquele que nós votamos, mesmo se não for aquele que nós elegemos, mesmo se não era aquele que eu queria que fosse, eu preciso orar para que ele conheça a verdade e tenha salvação. O mundo precisa de salvação, irmãos. Orem por todos os homens, orem pelos reis e autoridades. Vemos um caso na televisão onde o cara roubou, onde o cara matou, orem por essa pessoa. Senhor, tenha misericórdia daquela vida, ele não conhece a tua verdade, por isso que ele fez isso. Vemos um caso de roubo, de corrupção em meio ao governo. Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não têm conhecimento da verdade. Só há um que pode salvar. Só há um que pode ajudar a nossa sociedade a ser melhor. E trago esse sentimento para os irmãos, porque às vezes nós, de alguma forma, caminhamos com a nossa vida e Deus tem nos abençoado, e a gente fala, mas está tudo bem. Né? Se olhar para a nossa cidade comparada às outras, o hospital é perfeito perto de São Paulo, por exemplo. Pois é, mas tem gente lá sofrendo também. E mesmo que talvez a nossa vida não esteja tão desgraçada por algum motivo, a questão é que nós precisamos orar por essas pessoas também. Porque são homens como nós. Isso é amar o próximo. É olhar para o outro que está passando dificuldade e sentir a mesma dor. Porque nós poderíamos estar lá. Nós poderíamos estar num leito de hospital, onde numa maca e deitado num corredor gelado, sem um cobertor para se cobrir, sem um médico para te atender. Essa é a situação no nosso país. Quando se fala muito, a gente deu uma esquecida na Copa, mas a verdade é que essa é a realidade no nosso país. A realidade de pessoas que não têm energia elétrica, a realidade de pessoas que não têm saneamento básico, não têm esgoto. Essa é a realidade do nosso país. E o que nós fazemos? Não vamos criticar os governantes, esse bando de ladrão, não. Vamos tentar levantar um salvador que pode mudar tudo isso. Não vai adiantar. Porque os jogadores poderiam ter sido campeão da Copa, nós estaríamos comemorando hoje ou amanhã, por uma semana, um mês. Mas no final aquelas pessoas estariam no hospital e amanhã o jornal começa com as notícias todas de problemas e situações do mundo. Como logo após a derrota da Alemanha mudou-se o jornal. Até então o jornal só falava de Copa. De repente já começou a aparecer as coisas que não estavam aparecendo mais. Eu quero deixar só um texto que eu recebi nessa semana, por causa do jogo, e eu quero ler para você. Um texto de reflexão para uma sociedade melhor. Isso representa mais que um simples jogo. Representa a vitória da competência sobre a malandragem. Serve de exemplo para gerações de crianças que saberão que para vencer na vida tem que se ralar, treinar, estudar. Acabar com essa história de jeitinho malandro do brasileiro que ganha jogo com o seu gingado, que ganha dinheiro sem ser suado, que vira presidente sem ter estudado. O grande legado desta Copa é o exemplo para as gerações do futuro, que um país é feito por uma população honesta, trabalhadora, e não por uma população transformada em parasita por um governo que nos ensina a receber o alimento na boca e não a lutar para obtê-lo. A Alemanha ganha com maestria e merecimento, que nos sirva de lição. Pátria amada Brasil tem que ser amada todos os dias, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa honestidade. Amar a pátria em um jogo de futebol e no outro dia roubar o país num ato de corrupção, seja ele qual for, furando uma fila, sonegando impostos, matando, roubando. Que amor à pátria é este? Já chega. O Brasil cansou de ser traído por seu próprio povo. Que sirva de lição para que nós agigantemos para construirmos um país melhor. Educar nossos filhos para uma geração de vergonha, uma verdadeira nação que se orgulha de seu povo e não só de seu futebol. E acrescentaria nesse texto que não há um autor, uma nação que precisa de Jesus, de princípios cristãos, pois ele é o único herói, o único que pode salvar, que pode trazer alegria para um povo injustiçado. E ainda pode ensinar a cada um a ser um cidadão melhor. Por nós mesmos não podemos fazer nada, mas com ele
podemos ser bem melhores do que nós somos hoje, como indivíduo, como sociedade e como nação.